Vamos lá para mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas são quando você estiver olhando esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo abrindo para todo mundo, para que todos possam ver, independente se é a Crisma 1, Crisma 2 ou se veio somente por curiosidade para ver o meu canal. O meu conteúdo ele vai abranger tanto o conteúdo da Crisma 1 quanto o da Crisma 2. De antemão eu já peço que o pessoal da Crisma possa colocar os dados, ou os dados não, né? O nome de vocês nos comentários desse vídeo, tá certo? Porque aí a gente olha lá, dá uma conferida, tá certo? Nós vamos começar falando de um assunto meio que polêmico, que eu já estou cansado de falar sobre esse assunto. Estou muito cansado mesmo, juro a você. Muitas vezes que eu trato na turma, principalmente de Crisma 2, eu já tratei bastante, mas é falar sobre o aborto, de novo, né? Porque essa porcaria não termina nunca, é sempre uma batalha para que ele venha a ser licenciado, venha a ser liberado, e não pode, né? Não devemos apoiar o aborto, e por alguns motivos, né? Primeiro, eu não vou adentrar, mas nem tanto, com relação ao aborto, porque eu já falei muito, mas eu vou falar de novo. E eu sei que eu vou falar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Assim como a gente já teve encontros onde fez com assuntos polêmicos, né? Que foi muito legal, principalmente na turma 2, pelo fato que a turma 2 começou a apresentar uma opinião diferente da outra, por aí vai, e muitos dos assuntos, logo no começo eu não tinha colocado em pauta, né? Coloquei alguns assuntos como homossexualidade, como eu coloquei outro assunto que foi o aborto em si, e os casos de aborto, mas são assuntos que a gente deve já ter um conhecimento prévio e claro sobre isso, ok? Vocês estão se crismando, relembrando que se crismar é confirmar a fé, realizar o reavivamento nas águas do batismo, das águas do batismo, ok? Então, aquele que está se confirmando na fé, está professando que a fé católica é a verdadeira, que é uma coisa que a gente já deve ter conhecimento prévio sobre, por N motivos, assim como foi o encontro passado, o vídeo do encontro passado, que foi somente falando sobre o que a igreja acredita, o que é que a gente acredita como cristãos, o que é que a gente deve acreditar. Então, o primeiro tópico que eu queria falar sobre hoje era sobre o aborto nos casos de Zika vírus, que foi o proposto, né, em 2016. Foi uma emenda que ia acontecer em 2016, só veio ser julgada agora, mas que estrategicamente não, isso na minha opinião, foi uma maneira estratégica de que a população não está visando muito esses assuntos agora, então vamos tratá-los deles, já que eles não estão olhando. Mas acaba que a gente olha e a gente vê, né? Graças a Deus que muitas pessoas olham e veem que esses assuntos, essas pautas são sempre tratadas em momentos que a gente não está na frente, não está liderando, encabeçando. Ah, Bruno, mas que então quer dizer que a Igreja Católica e o cristianismo, eles são opressores que querem impedir a liberdade das pessoas? Veja só, tem duas coisas que acontecem, que a gente gosta de diferenciar, que uma é a liberdade, a outra é a libertinagem. Nós temos a liberdade como um livre-arbítrio, ok? A gente tem a liberdade de decidir para onde é que a gente quer levar a nossa vida, se a gente quer seguir a Deus, se a gente não quer seguir a Deus, e por aí vai. E a libertinagem é quando não é simplesmente negar a Deus, ok? A libertinagem ela é muito pior do que isso. A gente vê nos dias atuais
eu até acho uma certa hipocrisia, desculpa pessoas, que é justamente, por exemplo, no carnaval, a gente vê que as pessoas querem se divertir. Será mesmo? Você acha que diversão é você se embriagar e perder o juízo e não ter mais consciência do que você está falando? Você acha que se drogar é uma coisa saudável porque você está liberando dopamina, está liberando hormônios que tranquilizam e que te dão felicidade temporárias? Ou que você está se relacionando sexualmente com 1 milhão de mulheres ou com 1 milhão de homens? Que você tem a liberdade de beijar quem você quiser? Tu acha isso saudável? Você acha mesmo isso saudável? Isso é uma coisa proveitosa que o seu corpo ele está super de boa. Deus também está olhando e está dizendo: vai, meu filho, depois eu te perdoo. Deus é assim, né? Isso se chama libertinagem. É você utilizar sua liberdade para trazer o mal tanto à sua vida como à do próximo. Bruno, mas eu não estou provocando mal na vida de ninguém. Será que não? Você sabe se a outra pessoa tinha doença, se não tinha? Mas esses são casos bem amplos, né? Que a gente pode debater, por aí vai. Mas a pauta em si foi sobre o aborto com relação aos casos de Zika vírus. Porque nos casos de Zika vírus, como a maior parte sabe, das pessoas sabem, é que o Zika vírus ele acabava provocando em muitos fetos uma microcefalia. E por causa disso, as pessoas querem diminuir a vida daquele indivíduo como uma simples bola de sangue que pode ser expelida a qualquer momento, entende? É basicamente uma visão que essas pessoas têm, essas pessoas que são a minoria na nossa sociedade, mas que fazem uma barulheira, que fazem um bater de panelas por aí, mas eu só lembrei do caso da política atual, né, que o pessoal bate a panela. Enfim, então, o que é que acontece? Eu queria trazer outros fatos, tá certo? Porque uma criança com microcefalia, ela não deixa de ter uma vida, ok? Então, qualquer feto, qualquer interrupção na vida do próximo, na vida de uma criança, na vida de um feto, é considerado sim um aborto e é considerado sim um pecado grave, ok? E muitas pessoas pensam que nós católicos nós somos contra o aborto e somente o aborto, ou seja, a pessoa pode se relacionar com quem ela quiser. Não é assim. Porque é o seguinte: imagina que você tem a liberdade de você se relacionar com o que quiser. Bora lá. É isso que acontece, por exemplo, com muitos homossexuais quando observam o cristianismo católico, principalmente católico. Acham que a gente está... nós estamos, né? Sendo contra o amor deles. Nós, na verdade, estamos sendo contra essa união. Porque essa união não é uma união que Deus quis, que foi o homem e a mulher, ok? Então, essa união em si, ela não é constituída, não é uma coisa que deve acontecer, porque a natureza das coisas foi o homem feito para a mulher e vice-versa, ok? Então, a união homossexual, ela é errada e é considerada um pecado, sim. E, nossa, Bruno, mas a igreja fica dizendo que não pode ter relações sexuais, fica recriminando isso, porque os homossexuais, eles têm relações sexuais entre eles, e por causa disso, pelo fato de não procriarem, eles não têm direito ao prazer.
Se for assim, os heterossexuais também não têm o direito ao prazer, ok? Por que eles não têm o direito ao prazer? Porque a gente não pode se relacionar sexualmente com outras pessoas, nem fazer a autossexualidade, né? A masturbação em si. Por quê? Porque é um ato impróprio, não é um ato de puro amor. Porque isso é um ato puramente egoísta ou puramente em busca de um prazer onde não vai culminar na vida de outro ser. Então, o relacionamento sexual ele só deve haver durante entre dois casados, ok? E essa relação sexual ela só pode ser através de um consentimento dele, e que os dois estejam abertos à fecundidade, no caso, poder que os dois tenham uma abertura a filhos, ok? Então, por exemplo, se você usar camisinha, métodos anticoncepcionais que sejam, vamos dizer, químicos, materiais, sei lá o que é que você utilizar, eles não são aceitos na igreja, tá certo? Então, o que é que eu gostaria de falar com relação ao aborto em si? O aborto em Zika vírus, ele dá uma abertura para outros tipos de aborto e por aí vai. Eu gostaria de citar um caso que não é com relação ao Zika vírus, não é com relação à microcefalia, mas sim com relação à síndrome de Down, ok? Lá na Irlândia, para vocês terem noção, quase 100% dos fetos que nascem com síndrome de Down, bebês que vêm com síndrome de Down, são abortados. Simplesmente isso, tá certo? De acordo com a CBS News, através do screen test, que é o teste para ver se o bebê tem alguma má formação, que é solicitado entre 80% a 85% das mulheres de lá da Irlândia. De acordo com... vai em inglês, hein? Essa parte não é em inglês não. Landspitali University Hospital de Reykjavik, que é a capital de lá da Irlândia. Me garanto no inglês. Enfim, que é a capital de lá da Irlândia. Quase 100% desses fetos que são considerados, que são diagnosticados com síndrome de Down, são abortados por simplesmente o governo autorizar esse tipo de aborto. Ou seja, aquelas pessoas que não foram consideradas perfeitas, né? Elas são excluídas, não têm o direito à vida, né? É basicamente isso. Em USA, ou seja, mais conhecido como os Estados Unidos da América, 67% da população dos bebês que foram diagnosticados entre 1995 e 2011 foram abortados. Claro que estou falando com relação à síndrome de Down, beleza? Na França, 77% em 2015. Na Dinamarca, 98% em 2015. Lembrando que isso tudo eu tirei de um site em inglês, okay? CBS News, porque no site em português brasileiro, né? Tinha que fazer a inscrição, eu não estava afim de fazer a inscrição, então acabei procurando no inglês mesmo. Procurei o mais difícil, fazer o quê, né? E gostaria de falar sobre o Papa Paulo VI, ok? No site da Canção Nova que eu extraí essas informações, ele se baseou em 4 tópicos para ser contra o aborto, ok? E esses 4 tópicos foram: primeiro, Deus é o autor da vida. Então, quando a gente tira uma vida, a gente está tirando aquilo que Deus quis. Segundo, a vida se inicia no momento da concepção. Ou seja, a partir do momento que há a união entre o espermatozoide e o ovócito secundário, que não é óvulo, o óvulo só vem ser depois. Eu estudei biologia também, tio.
Então, o que acontece? A vida ela só se inicia no momento da concepção. Então, se inicia no momento da concepção. Então, se você quer tirar o óvulo, né, que já depois que fecundado vira o óvulo, se você quer tirar o óvulo, já é considerado um aborto, ok? Então, no terceiro tópico envolve justamente aquele... Ninguém tem direito de tirar a vida de um inocente. Então, no terceiro, ele já engloba a excomunhão, que é justamente o que acontece com as pessoas que estão envolvidas no caso de aborto. Ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas no caso de aborto, elas não podem comungar, não podem partilhar dos sacramentos. Elas podem participar de missa? Podem, mas elas não vão poder participar dos sacramentos que a igreja partilha com aqueles que querem seguir a Cristo, beleza? Que é um ato totalmente contrário ao que Deus quer, ok? E no quarto, o aborto em qualquer estágio de desenvolvimento fetal significa tirar a vida de um inocente, complementando o segundo tópico, ok? Então, com relação ao aborto, já foi falar. Não preciso mais falar nada, porque senão eu vou ter que falar, fica o tempo todo isso. Mas esse é um assunto que já era para estar na mente de vocês. E lembrem-se o seguinte: se vocês estão se crismando, se vocês estão confirmando a fé católica, ok, vocês têm que ter noção daquilo que eu falei. Vocês têm que testemunhar aquilo que eu falei ali. Por que é aquilo que eu falei? Porque se vocês são católicos, então vocês não têm o porquê não compactuar com essa ideia, não compactuar com essas ideias, ok? Então, só está se crismando, só está confirmando a fé na Igreja Católica aqueles que querem mostrar que é isso a verdade, é isso que Deus está pregando, ok? E peraí.